Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam bem. Hoje vamos falar da agressividade nas crianças. Então, vamos ver quais os fatores que podem estar na origem destes comportamentos, alguns deles mais desafiantes, não é? A que é que correspondem, o que é que pode estar inerente a estes mesmos comportamentos e o que é que podemos nós, enquanto pais, enquanto educadores e profissionais, ajudar não só as crianças, como naturalmente também os pais, portanto a família no seu todo. Bom, então, vamos ver este tema numa perspectiva mais comportamental e inserida no contexto familiar, porque na realidade é aqui que nasce a maior parte das dúvidas, das dificuldades e das preocupações. Então, acho que desde logo importa esclarecer que praticar uma agressão é diferente de ser agressivo. E isto é importante porque reverte não só para o objetivo da criança, não é? O porquê daquele ato, mas também para quem foi dirigido. Para quem ou para quê? Porque nestas situações estes atos não têm que ser forçosamente dirigidos para pessoas. Podem também ser dirigidos para objetos ou mesmo para animais. E a questão é que a distância entre estes dois, entre o ter praticado e o ser, é clara, porque tem que obedecer a uma diferenciação no que diz respeito ao ter um ato agressivo ou ser agressivo. E tudo se distingue com a frequência com que ocorrem, a sua intensidade, o grau de interferência para o próprio, para os outros também, em que contexto insere, enfim, um rol de tantas variáveis que não podemos simplesmente referirmos a um ato de agressão como pertencendo a uma criança que é agressiva. Porque, na realidade, esse ato pode ter sido isolado, não é apenas naquela circunstância para garantir, por exemplo, a sua segurança, se houver uma sensação de ameaça ou de perigo. No entanto, este ser agressivo já implica uma continuidade no tempo, não é? E com maiores repercussões para a criança e, obviamente, também para toda a família e, naturalmente, na maior parte dos contextos onde a criança se vai inserir. Portanto, isto quer dizer, então, que alguns atos de agressão podem fazer parte do normal desenvolvimento da criança, não é? E aparecerem simplesmente porque ela pode estar, por exemplo, a manifestar os seus direitos ou a defender os seus próprios interesses. Portanto, isto quer dizer também que estas manifestações devem gerar um alerta quando se tornam constantes, não é? Quando se tornam violentas, sem controle, tomadas de uma forma impulsiva, descontrolada, com fins premeditados ou também associadas também a emoções de raiva, não é? Ou até mesmo com o desejo de prejudicar algo a alguém. Portanto, quando é feito com uma intenção muito clara, muito bem definida. Depois, ainda estes comportamentos podem também ter a sua origem porque a criança está, digamos, numa tentativa de afastar algo que lhe é desagradável ou porque o que lhe pediram não foi claro ou ainda porque há esta sensação de ameaça para o próprio porque não entende aquele contexto, não é? E, portanto, nesta linha de pensamento, quanto mais ameaçada a criança se sentir, assim então maior poderá ser esta sua demonstração de agressividade. Portanto, na realidade também, esta agressividade pode estar a acontecer, não é? Como uma forma de se proteger ou de se autorregular para algo sentido como agressivo, não é? Que não é prazeroso. Depois, ao fim e ao cabo também acaba por representar também uma forma de fragilidade, não é? E de perda de controle. E até pode parecer estranho como é que duas formas tão distintas de sentir, não é? Podem existir ao mesmo tempo e na mesma pessoa. E, portanto, toda esta sensação, não é? Todo este misto de não saber o que está a acontecer internamente, não saber como tratar, não saber como entretar, porque há, de certa forma, um conflito interno, não é? Pode levar à forma mais pura de nos defendermos, ou seja, o ataque, não é? Neste caso, por exemplo, com uma agressividade dirigida a algo ou alguém. Portanto, a agressividade pode também, em muitos casos, ser, digamos, o retrato de uma dualidade gerada na criança, não é? de uma sensação de incoerência entre tudo o que sente, sem o sequer conseguir explicar, não é? E entre tudo o que pensa.
E nestes breves momentos, como não tem esta capacidade para o autocontrole, para interpretar o que está a acontecer, resulta então depois o comportamento com a externalização de tudo isto, portanto, com a dita agressividade. Portanto, e a investigação tem mostrado também que estes problemas, quando não são acompanhados em tempo útil, podem ter repercussões mais graves no tempo, não é? com a cristalização deste tipo de comportamentos e evoluir também para perturbações clínicas mais severas, mais graves. No entanto, diz também que é a capacitação, essencialmente, especialmente dos pais, não é? Quem mais facilmente consegue obter resultados positivos, porque naturalmente tem uma intervenção mais direta com a criança, na criança, não é? Agem como os seus modelos, são consideradas as figuras significantes, portanto, as figuras de autoridade, de alguma forma, também. Bem, mas, no entanto, num plano mais prático, e já que vamos contemplar a agressividade no contexto familiar, o que é que promove a agressividade neste meio, junto das famílias? O que é que leva a que a agressividade tenha lugar, principalmente nos meios familiares? Então, nestas condições, e já o tenho referido mais vezes anteriormente e com outros temas, os pais devem assumir o papel de detetives e interrogarem sobre o porquê das coisas. A realidade é que os pais têm que partir para um estado em que olham para o problema com um olhar clínico, não é? E detectar o que é que originou a agressividade, o que é que a mantém, que dificuldades se mantém, não é? E quais são os meios ao seu alcance, quais são os recursos que tem para criar alternativas, para criar soluções para aquela solução. E este é o ponto de partida. E é a partir daqui que nos propomos a experimentar novas medidas, novas abordagens à criança, novas formas de conversar, novas formas de dizer eu estou aqui, eu posso ajudar-te. E de certa forma é isso que nós fazemos aqui no Espaço de Incremento, criamos esta ligação, criamos este espaço, este estado de partilha, de entendimento, de aceitação, da procura da alternativa, não é? da capacitação para uma visão mais alargada. Na realidade, é na procura dos porquês, não é? Para chegar a bom porto. Porque tudo aquilo que não é resolvido na origem, nós sabemos, mantém-se no tempo e apenas fica camuflado. Bem, voltando então, de uma forma muito genérica, o que é que potencia em maior parte o aparecimento da agressividade nas crianças? Ponto número 1, a falta de assertividade dos pais. Ou seja, a ausência de uma forma direta, clara, apropriada e de acordo com as competências da criança e claro, da família também, de explicar o que é que se pretende, de explicar o que é proibido, o que é obrigatório, o que é permitido. E isso traz-nos de imediato ao ponto número 2, que é precisamente o delimitar de todas estas regras ou destes limites que as famílias colocam, não é? Digamos, portanto, é a clareza no estipular das normas, das regras familiares. E estes são os pontos basilares, ou seja, são aqueles onde a maior parte das vezes temos que incidir a nossa atenção para uma solução mais eficaz e mais eficiente, já que podem estar na origem da questão. Depois, esperando também que os pais reconheçam, a agressividade pode representar uma afirmação do eu da criança, não é? Com a mostra do seu controle, do seu poder, mas ao mesmo tempo com a origem devido a uma grande reatividade, a uma frustração sentida, por exemplo, não é? À perda do seu autocontrole, ou ao início de um estado de grande ansiedade, não é? E não se devem esquecer que tudo isto pode corresponder também a uma sensação de grande vulnerabilidade por parte da criança, porque ela pode não reconhecer a sua capacidade para atender de forma positiva àquela situação e, portanto, o comportamento depois manifesta-se como consequência, digamos assim. Portanto, em ligação com o anterior, no todo, a agressividade pode surgir também porque há dúvidas em como agir, porque não se conhecem com exatidão os limites. Mas há muitas outras razões possíveis. Vamos ver então. Depois, deve entrar também aqui, à semelhança do que já falei anteriormente noutros temas também, o papel de detetive dos pais, não é? Devemos começar por encontrar hipóteses para aquele comportamento e desse modo podemos construir inúmeras possíveis respostas e incidir sobre aquelas que julgamos que possam vir a ter um papel essencial para que a agressividade não tenha lugar todo ou que possa ser interrompida. Então, papel detetive.
Vamos às interrogações. A agressividade é pontual ou conhecem-se episódios anteriores, traumáticos ou estressantes que a possam ter desencadeado? Depois, interroguem-se também. Tudo conta. Como é que foi o dia da criança? Houve algum episódio na escola, por exemplo, alguma tensão com algum amiguinho que tenha expultado aquele estado? Ou foi em casa, com um dos irmãos, por exemplo? Ou foi com um dos pais? E em que contextos a criança varia entre o dia? Há algum deles que potencia, ou possa potenciar estes estados de agressividade? Ela sente-se insegura em algum deles, desprotegida ou ameaçada? Portanto, pois ainda, por exemplo, há o registro de medos por parte da criança e esta agressividade será que é acompanhada de outros sintomas? Há mostras de outro tipo de sofrimento, digamos assim, o isolamento, por exemplo, ou ainda, por exemplo, nos jogos que ela faz, por exemplo, ela mostra também esta agressividade e depois, esta agressividade é planeada ou surgiu de impulso naquele momento e é puramente circunstancial? E depois perguntarmos também se é dirigido a pessoas, é dirigido a animais ou somente a coisas. E isto faz uma grande diferença, porque senão vejam, quando é dirigido a coisas, a agressividade ganha aqui o papel de descarga desta sua emocionalidade, não é? Por exemplo, por causa de uma qualquer frustração, portanto, não ganha o poder de ser desafiante, não é? Porque os objetos não respondem de volta, não é? No entanto, se forem direcionados a coisas que a criança reconheça como sendo da estima de alguém, por exemplo, essa mesma coisa pode tomar como que a representação da pessoa, não é? Mas como não se pode atingir a pessoa, atinge-se a coisa da pessoa. Depois, naturalmente, se for direcionado para a pessoa diretamente, então há aqui um claro desafio muito, muito direto, não é? E o seu grau de importância, naturalmente, muda completamente. Mas vamos outra vez aos contextos. É importante interrogarem-se. É exclusivo ao ambiente familiar? Ora, e aqui os pais têm que se despir das suas crenças de como conduzem a sua parentalidade e olhar verdadeiramente para o problema. Ora, se a criança não tem este tipo de comportamentos em mais nenhum outro contexto, nem na escola, nem com os amigos, nem com os avós, e somente o desenvolve convosco ou é fundamentalmente dirigido a vós, pais, então alerta, não é? É porque provavelmente a origem do problema estará com os pais, não é? Portanto, é começarmos a estabelecer estas relações entre as coisas e perceber se tudo aquilo que está a acontecer é, sem sabermos, não é? Desencadeado ou mesmo promovido por nós, não é? Depois, relativamente ao ato em si, faz toda a diferença se a agressão é de não confronto, não é? Em que nós assistimos a recusas várias ou birras e é dirigida a coisas, ou se é de facto de confronto, não é? Com conflitos, com agressões físicas, com discussão, com ameaças, não é? E com um fim muito declarado, como há pouco dissemos também. Depois, há a perceber também se estes comportamentos têm origem numa imitação. Ou seja, será que somos nós, enquanto pais, que temos comportamentos similares e a criança imita por excesso? Ou será que vê estes atos na televisão ou em jogos, por exemplo? Depois, e ainda muito dirigido aos pais, outra vez, interroguem-se. Interroguem-se se em casa os pais, o pai e a mãe, têm uma forma diferente de trato com a criança. Isto é, como é que é a parentalidade de um e de outro? É permissiva? Ou seja, a criança é o reizinho em casa e tudo lhe é permitido, por exemplo? Ou será que é negligente e a criança faz o que quer, como quer, quando quer, sem que hajam regras, limites impostos? Ou ainda, se é por exemplo, autoritária e as regras estão desajustadas porque é exigido demasiado à criança, ou é-lhe pedido algo para o qual ela ainda não tem competências, ou ainda também, será que impera a punição e o castigo? Será que é exigido demasiado à criança? A criança sente-se julgada, sente-se envergonhada por entender que não consegue responder aos pedidos do meio, aos pedidos dos seus pais, não é? Depois, outra coisa muito importante, os afetos. Os afetos. Como é que são partilhados os afetos?
Como é que a criança faz a gestão à forma como o pai e a mãe se demonstram afetivamente para com ela? Há demonstrações de amor, de carinho, de atenção, e estas demonstrações são coerentes entre os pais ou há aqui diferenças de um para o outro, não é? Ainda, será que há falta de consistência na criação das regras e dos limites, e aqui muito ligado à forma como estão relacionadas com o estilo parental, não é? E à partilha emocional? E como é que é o vínculo da criança com cada um dos seus pais? É igual para com os dois ou a criança tem uma maior tendência para um deles? E se tem, porquê? Perguntem-se isto. Se tem, porquê que tem mais tendência para um do que para o outro? Quais são as razões que levam a chegar-se mais a uma ou a afastar mais a outra, não é? Depois, outra vez, a punição. A criança é castigada, e isso acontece frequentemente, e estes castigos são adequados, têm esta noção, se são adequados à gravidade de cada situação em particular, ou podem ser considerados pela criança como mais severos do que exigiria aquela situação. E os pais? O que é que os pais acham? Acham que a agressividade da criança poderá ser uma cópia, uma imitação, uma demonstração daquilo que fazem ela? Papel detetive, não se esqueça. Depois, há a sensação de baixa autoestima sentida pela criança. Isto é importante. Qual é a noção que ela tem de si, das suas competências, das suas dificuldades? Como é que ela se comporta com os outros neste plano? Acha-se melhor? Acha-se pior? Pais, agora digam lá com verdade e com coração. Há falta de encorajamento para as suas conquistas? Há reforço positivo para as suas vitórias? Ou há um desprendimento? Ou falta de noção para tudo aquilo que a criança já consegue fazer e não houve nunca sequer esta apreciação ou esta celebração? Olhem que tudo conta, ok? Depois, ainda, por exemplo, no plano dos estilos educacionais, será que há uma ausência total de controle sobre a criança ou sobre as suas atividades e, portanto, uma total indiferença sobre ela? Ou será que há uma manifestação excessiva, portanto, exatamente o oposto, e a criança não tem sequer a oportunidade de se manifestar relativamente aos seus interesses ou às suas motivações e sente-se castrada, não é? Portanto, no mínimo dos mínimos, todas estas hipóteses devem ser consideradas, porque com as respostas a estas hipóteses, podemos criar alternativas para uma solução também. Portanto, o importante aqui, o central aqui, é dotar os pais com estas competências para este olhar detetivo, não é? Para encontrar alternativas para esta agressividade, para fomentar formas de promover a autoestima da criança através do incentivo, do reforço positivo, não é? Depois, muito importante também, a aproximação à criança através de um nivelamento das hierarquias, não é? Reduzindo também as diferenças na partilha dos poderes, dando-lhe assim também uma sensação de controle, de segurança, de equilíbrio com a restante família, sempre ajustado naturalmente, mas para que a criança não se sinta afastada daquele plano familiar. Depois, é importante promover também nos pais a necessidade para estimularem as suas próprias competências para uma educação emocional, não é? Para o reconhecimento daquele ato em particular. Ok. É uma agressão, sim. Mas é fundada em quê? Na raiva, na angústia, em irritação, em tensão, em frustração. Afinal, qual foi o sentimento? Qual foi a emoção? Qual foi a situação que levou àquilo tudo, não é? E já vimos como tudo isto é importante reconhecer. É importante reconhecer para termos a capacidade para intervir de forma mais direcionada, não é? mais focada ao problema. E tudo isto também com as crianças, não é? É dar-lhes as competências para identificar o que estão a sentir emocionalmente, não é? E com isso poderem assumir um maior autocontrole sobre si próprios e também sobre os seus atos. No entanto, no geral, falamos não somente das competências emocionais, não é?
como também das competências sociais, não é? Com uma maior capacidade para a resolução de conflitos, ou, por exemplo, para o uso de uma linguagem mais adaptada, que é muito importante também entre pais e filhos e no seio familiar. Portanto, no todo, e voltando um pouco ao início, é o ser assertivo, não é? É o ser diretivo, não é? Com as regras e os limites bem claros, bem definidos. Depois, entretanto, existem também inúmeras alternativas para atenuar momentaneamente todos estes comportamentos, não é? Com relaxamento, com o uso de materiais que proporcionem, por exemplo, uma respiração mais equilibrada, com a construção de tantas e tantas atividades conjuntas que proporcionam não só a aceitação das diferenças, não é? Como também o próprio reconhecimento dessas mesmas diferenças, como uma forma de conhecermos o outro, não é? De conhecermos os seus interesses, de conhecermos as suas necessidades e as suas dificuldades. Naturalmente, neste caso, das crianças, não é? No todo, é importante capacitar os pais para uma forma diferenciada de agir para com as crianças, quando elas mostram esta agressividade, não partindo de imediato para a punição, não é? Ou para a minimização da criança, não é? E há muito para fazer, pode-se fazer muita coisa antes da punição, e tudo isto é um processo que começa ou pode começar muito antes, como já vimos. Depois, ainda também é importante que os pais conheçam também algumas técnicas que permitam desviar a atenção da criança da situação que originou aquele comportamento. Porque desta forma acabam por demonstrar também o seu envolvimento, não é? Porque estão a fazer o seu papel de detetive, ou seja, porque reconhecem a origem do problema, não é? E propõem de imediato uma alternativa para a resolução. Portanto, eliminando aqui tendencialmente, não é, este comportamento, ou pelo menos fazê-lo diminuir. Portanto, vemos aqui a importância dos pais enquanto modelos, não é? Porque as crianças vão seguindo os nossos passos, vão imitar, não é? E depois também enquanto modeladores, para podermos ir corrigindo, para ir adaptando, não é? E fornecendo alternativas a todos esses comportamentos dos nossos filhos. Portanto, tal como dissemos antes, o papel está do nosso lado, o papel está sempre do nosso lado. A verdade é que não podemos esperar resultados diferentes se não fizermos nada para que esse mesmo comportamento não se altere, não é? Portanto, acima de tudo, acho que trata-se de uma consciencialização, de uma tomada de conhecimento muito voltada para o próprio, portanto, um ato de autoconhecimento sobre os próprios comportamentos dos pais, não é? E ao mesmo tempo a consciencialização para a necessidade de se tomar um papel mais atento também aos nossos filhos, para aquilo que os aflige e para aquilo que são as suas necessidades. Portanto, nesta linha, para os pais que quiserem reunir estas competências, nós aqui no Espaço Incremento desenvolvemos um planeamento totalmente personalizável à família e à criança em particular, não é? De modo a reunirem as melhores e as maiores competências para a resolução destes problemas, sempre numa perspectiva de aceitação, de integração, de observação, de detetive, não é? Sobre o que nos rodeia, sobre os porquês das coisas. Bem, acho que ficou aqui um breve apontamento sobre a agressividade, não é? Sobre a forma, de uma forma geral, o que é que pode estar envolvido nesta problemática. Portanto, se tiverem dificuldades, estamos prontos, estamos dispostos a ajudar nesta matéria. Então, obrigado por terem assistido. Hoje vamos ficar por aqui então e vemo-nos para a próxima com outro tema. Obrigado. Até depois.